noite a todos. Esta é a terceira conversa, a terceira reflexão sobre o lugar da teologia no nosso meio académico, mas não só. Está subordinado este tema, esta reflexão, a relação da teologia com os mitos e com o mundo contemporâneo. E para nos ajudar nesta conversa temos o professor Armindo Vaz, que durante muito tempo lecionou na Universidade Católica estes temas, reconhecidíssimo especialista nestas áreas. Temos Miriam Lopes, pastora da Igreja Presbiteriana, que também se tem debruçado sobre estas questões teológicas. E temos também Paulo Mendes Pinto, que acumula a função de orador e de moderador e que neste momento assume funções de direção-geral no Brasil, não deixando, claro, a direção da área científica de ciência das religiões e o grande papel que tem desempenhado cientificamente nesta área. Feita esta apresentação formal, passo diretamente ao professor Paulo Mendes Pinto, que desta vez faz a moderação das mesas e penso que também terá o prazer de manter um pouco esta conversa viva para nos dar mais uma vez conta da pertinência de um debate teológico nos dias de hoje. Ora, passando a palavra, por favor. Obrigadíssimo. Em primeiro lugar, boa noite. Obrigado a todos os que nos estão a ver, a ouvir. Obrigado, em primeiro lugar, à pastora Miriam Lopes, ao professor e padre Armindo Vaz, por estarem connosco, por terem aceito este desafio no âmbito deste ciclo em que tentamos equacionar um pouco, enfim, nesta forma de interrogação, para que serve a teologia num tempo secularizado, virem refletir connosco em torno de uma frase ou de um tema que, enfim, ganha uma complexidade muitíssimo grande, seja quando olhamos para os textos mais antigos, para os textos fundantes, seja quando vamos para o mundo contemporâneo e que é a relação entre a teologia e os mitos. Permitam-me, antes de vos passar a palavra, permitam-me que, em primeiro lugar, diga umas breves palavras, umas breves considerações sobre o objetivo deste ciclo que nos traz aqui. Para que serve a teologia num tempo secularizado e estamos no âmbito de um ciclo que é organizado a propósito do desenho de uma licenciatura em Teologia na Universidade Lusófona, isto é, numa universidade que é uma universidade, ao mesmo tempo, privada e laica. E isto, inevitavelmente, conduz-nos a uma reflexão que, na contemporaneidade, é uma reflexão, se calhar, da máxima importância, se bem que será sempre uma reflexão adiada por não fazer parte do cardápio das urgências sociais, económicas, financeiras, ou até agora, no quadro que vivemos, bélicas do momento. A nossa cultura, a cultura ocidental, em especial a cultura portuguesa, ao longo do século XX, habituou-se, de facto, a ter uma postura muito herdeira de um certo neopositivismo, não só com uma posição em relação à religião, uma posição de a menosprezar, como, acima de tudo, uma posição no que aqui nos interessa, em que a teologia apenas diz respeito, digamos, a profissionais do culto, numa expressão que não é uma expressão feliz, mas que todos compreenderão. Isto é, o século XX português criou um lugar comum, que é, na prática, o lugar comum da inexistência da teologia no âmbito reconhecido dos saberes universitários. Já na última metade do século XX, mas já bem avançada, a teologia voltou à universidade em Portugal através da fundação da Universidade Católica. No iniciozinho, na primeira década, ainda existiu a teologia na Universidade de Coimbra, mas efetivamente a nossa cultura, a cultura portuguesa,
parece ter-se habituado a essa ideia, que aparece como óbvia, de a teologia ser apenas objeto de estudo dos religiosos. Religiosos no sentido já não apenas de crente ou de membro, mas de quem dedica a sua vida à religião, de quem de alguma forma faz uma profissão de votos. Ora, quando nós olhamos, em primeiro lugar, para o mundo ocidental, seja para o mundo anglo-saxónico, seja para o mundo da Europa do Norte, efetivamente vemos que o século XX, enfim, podemos encontrar algumas nuances, porque o século XX e o início do século XXI não é todo igual, mas, de facto, vemos nesse outro mundo, que não é o mundo mais latino, vemos que a teologia, efetivamente, faz parte dos saberes reconhecidos e conhecidos no meio universitário, seja nas universidades privadas, religiosas, seja até nas universidades públicas. Em Portugal, eu diria que esta aposta que a Lusófona está a fazer neste momento é uma aposta que, além de corresponder a uma oferta formativa específica, com contornos muito concretos que já foram neste ciclo referidos várias vezes, é uma aposta que, na prática, eu quase que me arriscava a dizer, em termos de cidadania, procura valorizar a teologia, trazendo-a mais uma vez para o ambiente universitário. Isto é, a teologia como um campo de reflexão e de saber que tem lugar por direito a um espaço académico e não apenas a um espaço que advém da criação de profissionais para determinada confissão religiosa, e esteja eu aqui a falar, seja de cristianismo católico, protestante ou até de outras religiões. Hoje, quando se fala tanto, enfim, seja na ciência das religiões, seja na sociologia, na antropologia ou até na filosofia, quando se fala hoje tanto de retorno do sagrado, de novos movimentos religiosos e de todas as mutações que estão a ter lugar nas religiões tradicionais, efetivamente hoje compreende-se que o lugar da religião e, de forma mais concreta, da teologia no pensamento contemporâneo é efetivamente necessário, e eu arriscava-me a dizer urgente, para compreendermos o mundo. Estamos numa sociedade secularizada, estamos numa sociedade que, através de, enfim, todo um processo que incluiu várias revoluções, das quais a revolução científica e, no fundo, um triunfo da tecnologia, estamos num processo civilizacional em que a sociedade hoje se concebe, o Estado se concebe sem o divino. O divino não é necessário para justificar a existência do Estado, para justificar a existência da própria sociedade e dos seus equilíbrios. Contudo, a velha máxima de que o Estado não é religioso, mas os cidadãos são-no, leva-nos inevitavelmente a passar do espaço público de uma laicidade ou de uma secularização para o indivíduo. E aí, efetivamente, abrimos porta para quebrar todos os estereótipos, todos os preconceitos e entender que a teologia, efetivamente, é um campo de conhecimento que nos importa a todos no âmbito das ciências sociais e humanas e das humanidades para aceder de forma completa a esse mistério tremendo que é o próprio ser humano. E passando para o tema que nos traz aqui hoje, e peço desculpa de me ter alongado nesta reflexão introdutória, teologia, mitos e mundo contemporâneo, nós temos aqui duas pessoas que são, para mim pessoalmente, e peço desculpa por colocar na minha pessoa a forma como olho para os dois, mas temos aqui duas pessoas que para mim pessoalmente são as duas pessoas perfeitas para refletirem connosco em torno deste tema. A Miriam Lopes, enfim, já nos conhecemos há muitos anos, fizemos um percurso semelhante em termos de mestrado,
no mestrado em História e Cultura Pré-Clássica na Faculdade de Letras, onde a Míriam defendeu uma dissertação interessantíssima, e passo a citar o título: Os perfumes na vivência religiosa das civilizações antigas pré-clássicas. Além deste trabalho académico, a Míriam continuou a trabalhar no campo das traduções, e foram muitas as traduções que a Míriam assinou no campo da religião, no campo dos estudos bíblicos, e, portanto, é uma pessoa que nos pode aqui perfeitamente espicaçar o espírito com, enfim, com interrogações que esta temática inevitavelmente nos traz. O professor Armindo Vaz é, enfim, alguém que não precisa de apresentações no campo religioso, muito menos no campo dos estudos bíblicos. Do seu vastíssimo e longuíssimo currículo, eu apenas tomo a liberdade, quase que não será por um elemento mitológico, mas simbólico, de referir que fez a profissão de votos solenes na Ordem dos Padres Carmelitas, em Roma, exatamente no dia de encerramento do Concílio Vaticano II, isto é, 8 de dezembro de 1965. Enfim, para quem anda nas temáticas da história das religiões, dos estudos bíblicos, enfim, a sua tese de doutoramento, a visão das origens, a Gênesis 2, 4b, 3, 24, como coerência temática e unidade literária, é uma referência que inevitavelmente não pode passar ao lado, e de facto, para quem anda nestas temáticas, é uma obra, eu arriscava-me a dizer, seminal ou genesíaca, no sentido de abertura de hermenêuticas e de interpretações. A relação entre a teologia, os mitos e o mundo contemporâneo, no desenho que está aqui feito, a mim, toca-me inevitavelmente em dois horizontes de interrogações. Não é que eu vá lançar estas interrogações para os nossos queridos convidados responderem elas, não, mas estou apenas a lançar um pouco também do meu entendimento sobre a questão. Inevitavelmente, teologia e mito remete-nos para os textos fundantes. Remete-nos, por exemplo, para Gênesis, como já foi referido aqui a propósito do trabalho do padre Armindo Vaz. Remete-nos, obviamente, para as temáticas de construção literária dos próprios textos antigos, seja os textos bíblicos ou outros textos, remete-nos para as dimensões de tradição oral, de redação, remete-nos, no fundo, também para aquilo que é a dimensão não sagrada, ou possivelmente sagrada dos textos, mas a dimensão no sentido existencial e antropológico das grandes questões que milhares de anos depois nos continuam a tocar. No fundo, o que é aqui o mito, se não, se calhar, aquilo que tornando-se fora do tempo, nos toca em todo e qualquer momento. Mas, por outro lado, o mito é também, hoje, na contemporaneidade, o mito é um universo que nós vemos desencantado de um baú que muita gente julgava estar colocado num sótão, lá bem num fundo escuro, onde mais ninguém iria mexer, mas vemos desencantar, de facto, a linguagem do mito em muitas linguagens culturais. Seja no universo de algumas culturas ligadas à música, ligadas à estética, seja na forma até como se vivenciam tantas vezes alguns aspectos da cultura de consumo. Mas a verdade é que, estando dentro de circuitos, às vezes, que se gerem de forma quase tribal, ou estejamos dentro do grande circuito do mainstream cultural em que, no fundo, vamos todos atrás, a verdade é que a linguagem do mito parece que eclodiu, que nos trouxe novamente não só a narrativa do mito, mas trouxe-nos também a simbólica, trouxe-nos, no fundo, muito também da própria ritualidade que vemos aparecer em tantos elementos da cultura contemporânea e até de movimentos religiosos contemporâneos. Portanto, quando falamos
em teologia e mitos, inevitavelmente temos aqui um arco cronológico e temático que na prática abarca, se quisermos dizer, praticamente tudo. E, enfim, com esta reflexão inicial, eu passava a palavra à pastora Miriam Lopes para nos pegar neste tema, teologia, mitos e mundo contemporâneo. Miriam, muito obrigado por estar aqui connosco, por despender o seu tempo para connosco refletir em torno deste tema vastíssimo. Obrigado. Eu é que agradeço este chamamento para esta conversa, que no fundo muitas vezes acabamos por ter connosco próprios ou com alguns amigos e conhecidos sobre, no fundo, para que serve a teologia, para que serve a religião, para que serve a fé. A forma como se concebe mitos tem essa perspectiva que acabaste de referir, todas essas diferentes formas como eles se apresentam no nosso dia a dia hoje e volta sucessivamente. Por outro lado, se o mito é considerado como uma forma de pensamento anterior àquilo que é o pensamento lógico, científico, pode parecer-se com uma conotação de alguma coisa que não é real e como tal não tem validade. Tanto pode ser vista nessas perspectivas todas que acabaste de referir, como pode ser visto como alguma coisa que se compartimenta dentro de uma caixa que é isto já não tem vigor, já não tem validade para aquilo que é considerado hoje como verdade, como realidade, como factos. Portanto, as palavras têm sempre duas possibilidades diferentes e vários níveis de conotação. A teologia no mundo contemporâneo, no nosso mundo ocidental e nomeadamente em Portugal, é algo importante de se considerar, voltando ao tema básico que é ponderar da oportunidade, da necessidade, do interesse de ter uma formação em teologia num Portugal de hoje, partindo de uma universidade que não é confessional. Poderíamos dizer que é uma universidade pública no sentido que ela não está, digamos, no âmbito da universidade confessional, católica, podia ser protestante. Não existe uma faculdade de teologia protestante em Portugal. Os seminários que existiram ou que existem nunca tiveram estatuto de reconhecimento por parte do Estado, portanto nunca tiveram essa possibilidade de ter uma presença na sociedade com qualidade ou certificada pelo Estado. Parece-me que é para mim uma belíssima, peço desculpa que a minha imagem fechou, é uma belíssima surpresa na medida em que no nosso mundo europeu, sobretudo nos países de maioria protestante, que têm tido cursos de teologia nas universidades do Estado, ou confessionais, mas também em universidades públicas, e ao que parece o movimento é inverso, é de deixar de haver cursos de teologia nas universidades, passar a ser só dos seminários, ou então encontrar-se um modo misto, e há alguma separação, ou fala-se até algum divórcio da teologia do âmbito da academia. Em Portugal, a proposta de uma formação teológica nos dias de hoje, num país tão secularizado como é o nosso, certamente que os sociólogos, antropólogos, os estudos que têm sido feitos, de especialistas, poderiam dar-nos aqui uma chega, mas parece-me que é algo bastante ousado, mas com uma perspectiva que eu considero muito positiva e resumo nesta expressão, que é o seguinte: na verdade, a teologia
ou se quisermos, na teologia no seu sentido fundacional cristão, a Bíblia continua a ter capacidade e potencialidade de ter um lugar fulcral na nossa sociedade, no nosso pensamento, na ética, na razoabilidade dos pesos e medidas da nossa sociedade. Talvez nós habituámos-nos durante algumas décadas a que o nosso mundo ocidental não estava ameaçado por grandes ameaças estranhas ou surpreendentes. Mas eu penso que o facto de nós estarmos a viver na sequência de uma pandemia que assolou o mundo inteiro, trouxe algum conteúdo diferente ao pensamento humano em geral. E se o elemento religioso, espiritual, independentemente das ligações ou não a igrejas, a instituições religiosas, a verdade é que esta sensação de impotência, eu creio que contribuiu para que muitas pessoas no mundo inteiro se entrassem, muitas vezes fechadas em casa, por obrigação do sistema de saúde, se entrassem e parassem e meditassem sobre o sentido da vida e sobre o que é importante da vida e quais são as prioridades da vida e a ética, não é? A ética que está subjacente, nomeadamente aquilo que nós presenciamos, que foram as escolhas in extremis de médicos e profissionais de saúde a terem que escolher entre a vida e a morte de seres humanos que estavam nas suas mãos, dependentes de um socorro e de condições de socorro. E certamente que o mundo todo se interrogou por uma vez por todas sobre aspectos que a nossa correria de sociedade ocidental e de consumo e de pressas e de falta de tempo para sermos nós próprios, sermos donos do nosso tempo, seres livres, que nós hoje mais do que nunca nos interrogamos, mais agora diante, como referiste, a situação de uma guerra que se aproxima geograficamente, porque sempre sabemos que estas guerras ocorreram com dramatismos semelhantes ou até talvez piores, mas não visíveis a cada instante. Tudo isso nos pressiona para nós, no fundo, irmos buscar forças que estão adormecidas ou que pusemos debaixo do tapete e que nos podem servir de orientação para o nosso sentido de vida. Portanto, da utilidade, do interesse da teologia para a sociedade, a mim parece-me que é algo realmente fulcral e seria muito feliz que se em Portugal isso uma vez pudesse acontecer, porque acima de tudo, não quero esgotar muito aqui a conversa, nem tirar a possibilidade do diálogo, mas há um aspecto que eu há dias estava a falar com a Daniela, tentar perceber um pouco a ideia desta conversa, que me surpreendeu e penso que surpreendeu a todos cá em Portugal, quando parecia que o aspecto da Bíblia e da religião estava posto já numa prateleira, e foi o facto de termos sido surpreendido com aquilo que eu considero um fenómeno da Bíblia de Frederico Lourenço, que por uma vez pareceu servir a Bíblia a toda e qualquer pessoa, poder torná-la inteligível de alguma forma e ter sobre ela todo o tipo de atitudes contemplativas, de conhecimento, de prescrutar o que ali está, como um tesouro que tivesse estado guardado tanto tempo que já nos esquecemos até dele. E esse acesso da Bíblia, que é a base da religião cristã, ao ser comum, ao cidadão comum, independentemente de professar ou não religião, ter ou não ter fé, ter qualquer atitude até sobre a religião, penso que me diz que, na verdade,
existe em Portugal, na nossa sociedade, ainda um potencial desconhecido de todos, a começar das próprias igrejas, sem deixar nenhuma de fora, que nos ultrapassa, e como tal, penso que esta atitude é corajosa e é de louvar, e gostaria que resultasse em positiva. Vou deixar falar o professor Armindo Vaz, a quem saúde. Obrigado, Miriam. Obrigadíssimo. Já te passaremos a palavra de novo, mas agora agradecendo a presença do professor Armindo Vaz, passava-lhe a palavra, então, para nos ajudar a refletir um pouco em torno desta temática, por um lado, para que serve a teologia num mundo, num tempo secularizado, e de forma mais concreta, a relação entre a teologia e o mito no mundo contemporâneo. Obrigado. Obrigado por estar connosco, professor. Obrigado, professor Paulo Mendes Pinto, e a todos os dirigentes da Universidade Lusófona que me dirigiram este convite para participar nesta comunicação. Boa noite a todas as pessoas que nos estão a seguir nesta comunicação. Sejam bem-vindos, espero que não percam aqui o seu tempo que poderiam ocupar com outras coisas que não esta. Volto a insistir no agradecimento à Universidade Lusófona e concretamente ao professor José Briços Lino pelos contactos vários que temos tido de colaboração, e devo dizer que tem sido com muito gosto que tenho mantido esse diálogo com a Universidade. Obrigado também, Paulo Mendes Pinto, por outros contactos que temos tido, e aproveito este momento para o felicitar quase afetuosamente pela defesa da sua tese de doutoramento, que já ocorreu há um tempo e que na altura eu queria estar presente e não pude, mas felicito muito por esta tese, que é uma tese que esperamos marque pontos na sociedade e na cultura, sobretudo na cultura e também na teologia e no diálogo interreligioso. Aproveito também para saudar a professora Miriam Lopes, que eu não conhecia pessoalmente, só conhecia de ouvir falar e de ler. Muito obrigada. Mas aproveito para a felicitar aqui. Obrigada, boa noite. E assim situo-me no meu tema, que eu intitularia bem concretamente assim: Teologia e Mito. E professor Paulo Mendes Pinto, o professor Daniel Mineiro, que também saúdo, eu fico por aqui. O professor Daniel Mineiro foi-me orientando sobre o tema, e professor, acho que assim que eu estava bem orientado, e agradeço-lhe por me ter orientado neste sentido. Fico por aqui, portanto, professor Daniel Mineiro. Fico por aqui. Teologia e mito. Nós poderíamos dizer que o percurso cultural do mito ao longo dos séculos foi de compreensão e de incompreensão. Foi uma história atribulada, embora também com picos de glória. A razão para a incompreensão do mito estava nos preconceitos e nos pressupostos que se foram levantando à volta dele. O seu entendimento negativo, como se estivesse em tensão com a razão e com a verdade, isso já desde os gregos
mas especialmente a partir do Iluminismo, fez com que, em meados do século XX, ainda se negasse que, por exemplo, a Bíblia pudesse conter o género literário mito. Supor tal coisa seria como pensar que a Bíblia teria recorrido ao produto da fantasia e da mentira, que a Bíblia teria recorrido a uma história falsa ou a histórias falsas, coisa que seria inadmissível para tratar temas tão sérios como os da teologia e como, por exemplo, o tema do relacionamento dos humanos com Deus. Os mitos eram considerados histórias imorais e pagãs sobre deuses. Portanto, não tinham cabimento no estudo da Bíblia e da teologia. Ainda recentemente, na interpretação da Bíblia, dizia-se que mitos são narrações sobre o mundo dos deuses. Daí o pressuposto de que os mitos eram essencialmente politeístas, quando isso não é verdade. Os mitos não são necessariamente, não são em si politeístas. Podem servir a uma religião politeísta, como podem igualmente servir a uma religião monoteísta. O mito é simplesmente, isso sim, essencialmente religioso. E é isso o que, pouco a pouco, nós temos vindo a perceber, já desde meados do século XX, que tem reabilitado o mito. Mito que tem vindo a adquirir uma nova centralidade no pensamento ocidental. Melhor tarde do que nunca. Também porque a razão e a história entraram em crise. A razão e a história entraram em crise. Está aí todo o século XX para nos deixar entender essa afirmação. Os estudiosos especialistas têm agora do mito uma ideia altamente positiva, libertando-o dos excessos cometidos contra ele pelo racionalismo e pela teologia apologética. Nesta redescoberta, o mais importante para a teologia agora é a percepção do pensamento simbólico intimamente associado ao mito. De facto, o símbolo, linguagem favorita do mito, todos os mitos são mitos de origem, pois, está bem. O símbolo, a linguagem mais específica do mito, é consensualmente reconhecido como denso veículo de fé, mesmo cristã. Portanto, o mito tem a propensão para revelar alguns objetos da teologia. Ou seja, alguns dos temas em que a teologia se concentra por sua característica. Objetos de teologia, como, por exemplo, o muito daquilo que somos, a nossa vocação para os outros, a nossa vocação para o transcendente, que é objeto da teologia, mas também é objeto do mito.
o mito implica sempre um acto de fé. Embora com diferentes tons de densidade e de pureza, não encontramos a mesma pureza nos mitos de origem bíblicos, por exemplo, de Gênesis 1 a 11, e nos mitos politeístas mesopotâmicos, hititas, hurritas, sumérios ou acádicos. Mas, de qualquer maneira, embora com várias tonalidades de pureza, o mito vê sempre Deus em todas as coisas e vê todas as coisas à luz de Deus. E assim estamos tranquilos para dizer que o mito está bem presente na Bíblia e que os seus mitógrafos eram autênticos contemplativos. Gente que pensava a vida, gente que não vivia à superfície da espuma dos dias, mas que procurava penetrar no sentido interior das coisas e da existência humana, descobrindo o sentido de cada momento para a vida humana. O mito dá expressão àquilo que qualquer ser humano crê, como apelo a valores transcendentes da existência humana. Na medida em que faz sempre uma referência ao divino, onde coloca a origem do ser humano, não há diferença essencial entre pensamento mítico e pensamento religioso. No desenvolvimento da cultura humana, não é possível estabelecer o ponto em que o mito termina e a religião começa. Pois poderão espantar-se de esta afirmação, mas ela é de um conceituado conhecedor dos mitos, que é Cassira. O mito é, então, um dos diversos géneros literários através dos quais a revelação de Deus cristalizou por escrito na Bíblia. Mito é uma forma de comunicação e que, portanto, é preciso tomar bem a sério. Está presente na Bíblia, como estão outros géneros literários que igualmente usam uma linguagem figurativa, imagética, conotativa, simbólica, por exemplo. Mas, sobretudo, é uma linguagem imagética, que não é a linguagem abstrata, conceptual. Um dos fatores que mais contribuirá para a recuperação e valorização do mito para a teologia é a sua nota de verdade. Um mito, como aqueles que encontramos na Bíblia, é uma cadeia de verdades
incorporadas numa narrativa. Por vezes até com uma certa dramaticidade. Verdades interligadas e articuladas num dinamismo narrativo vivificado por personagens, que são personagens míticas, obviamente. Portanto, o mito, sendo cadeia de verdades inseridas numa narrativa, diz verdade. O mito diz verdade, não diz mentira. O mito não, o mito mente. Alguma pessoa poderá dizer, o mito mente. E foi por isso, foi um pouco por isso, que ele teve má imprensa ao longo dos séculos. Mente porquê? Porque aquilo que ele descreve nunca aconteceu factualmente, à letra. Mas, na realidade, o mito fala a verdade. Ao dar que pensar e ao procurar interpretar as coisas da vida humana, dando-lhes o sentido último, um sentido de transcendência, o mito fala a verdade. E dá que pensar também à teologia. O mito diz a verdade suprema do homem e da mulher, da vida e do mundo, ao afirmar na fé que todos eles provêm de Deus. A verdade do mito reside particularmente no facto de não ser de ordem historiográfica, nem de ordem lógica, mas de ordem antropológica e teológica. De facto, o mito diz verdade antropológica e teológica de todo o ser humano. Longe de ser mera ficção, o facto de o ser foi causa de problemas na sua compreensão, não é? Mas longe de ser mera ficção, revela a verdade humana por excelência. Mito é uma grelha de leitura do mundo e da vida humana, proporcionando uma visão positiva e otimista da vida na perspectiva de Deus. Então, não é preciso desmitologizar a Bíblia, nem a teologia tem de prescindir do mito. Pelo contrário, convém reabilitar o mito na Bíblia e na teologia. Ele pode servir para descobrir na Bíblia e com a teologia verdades que não se descobririam se não tivessem sido expressas pelo mito, em forma de mito. Realmente, o mito é particularmente apropriado à reflexão teológica. E porquê? Porque ele não é fotografia, mas radiografia da realidade. Aponta para a interioridade. Interioridade com a qual se preocupa precisamente a teologia e a espiritualidade. E a teologia não tem que ter medo do mito.
Se a teologia tivesse medo do mito, então seria uma teologia medonha. Porquê? A do mito é a linguagem da fé e do profundo significado das realidades inatingíveis pela linguagem essencialista ou nocional, por exemplo, linguagem dogmática. Assim como não há nenhuma religião sem o fator fé, também é certo que o mito é uma forma de exprimir a fé. O mito dá elevação e vigor à fé. Deixa-nos sentir que qualquer abordagem do ser humano que não inclua a fé em Deus constitui uma visão simplificada da essência do ser humano, porque a priva de aspectos constitutivos. Precisamente porque não damos atenção à profunda verdade do mito relativamente ao ser humano e à afirmação essencial do mito, que é de ser profundamente antropológico, tanto como é profundamente antropocêntrico, ele é antropológico, claro, mas precisamente por isso é profundamente antropocêntrico, como é também teocêntrico, porque não se tem visto essa elevação do mito, também na medida em que eleva a dignidade do ser humano, então depois caímos nestas, eu ia dizer brutalidades, quase monstruosidades, que nos levam a matar-nos tão facilmente uns aos outros. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Matar mais 600 mil ou mais 20 mil, qual é o problema? Ora, o mito tem precisamente como característica elevar da forma mais exaltante o brilho e a importância do ser humano, a importância da vida humana, à qual é preciso dar sentido. Esse é o objetivo essencial do mito, que é, portanto, favorecer, ajudar o leitor do mito a encontrar o supremo sentido para a sua existência. Já não é só o sentido das pequenas coisas que vamos fazendo ou que nos vão acontecendo no dia a dia, porque também para elas é preciso encontrar um sentido, mas o mito procura proporcionar o sentido radical da vida humana, que é ligá-lo, certamente, às suas origens, mas que o mito, origens que o mito vê em Deus ou na divindade. Enquanto uma visão apologética tradicional julgava o mito prejudicial à religião, é claro, nem ouvir falar dele. A ver qual era o exegeta, ou seja, o intérprete da Bíblia, que quando eu estudei Bíblia em 1970, ousava dizer que o primeiro capítulo da Bíblia ou o relato do dilúvio na Bíblia que era um mito de origem. Quem ousaria dizer isso em 1970?
nem pensar pela cabeça de nenhum exegeta. Pelo menos cristão, nem pensar. Ora, hoje estamos a ver que o mito não é prejudicial à religião e não prejudica a Bíblia com a sua presença. Nós vemos agora que o mito potencia a fé e a teologia, dá-lhe espessura, dá-lhe intensidade antropológica. Pronto, eu queria dar aqui exemplos, mas acho que não é preciso. O importante é percebermos que o mito nos obriga a pensar. Lido como história de deuses, superficialmente, sem escutar nele aquilo que Platão chamava a hyponoia, ou seja, a significação simbólica, antropológica, teológica, significação simbólica escondida debaixo, hyponoia, escondida debaixo do significado corrente das palavras. Sem isso, claro, perde-se a significação do mito e perde-se a sua intenção e então até se encontraram razões para prescindir dele. Ou seja, o mito não se pode ler à letra, tem que se ler ao sentido. É preciso lê-lo com alguma inteligência, não nos deixando prender ao dedo que aponta para a lua. É preciso olhar para a lua que o dedo aponta. É isso que faz o mito, qualquer mito, como por exemplo Gênesis 1, que aponta para o sentido de todas as coisas, para o sentido do universo. No ponto culminante do qual aparece o ser humano, constituído por homem e mulher. É preciso olhar para aí e não ficar a pensar que Deus fez materialmente o mundo e a humanidade em 6 dias, descansando ao 7º. Porque já vimos que essa leitura levou pessoas a censurar a Bíblia, a acusá-la, a criticá-la e a criticar Deus. Que Deus é esse que faz o mundo em 6 dias e depois se põe a descansar e depois nunca mais fez nada. Claro, quando nos limitamos à letra, então as coisas ficam por aí. O mito, especialmente o bíblico, faculta à teologia experiências de relacionamento da vida visível com o Deus invisível. Por isso, o lugar em que nasce, o lugar em que é construído o mito, não é propriamente o laboratório científico, mas o oratório teológico da fé do mitógrafo. Abrindo a pessoa ao mistério, abre-a a Deus, que é uma presença comunicada. O mito dá testemunho do ausente, com maiúscula, tornando-o presente imediatamente pela fé que a teologia torna razoável. O mito põe a interrogação sobre o último, em termos de penúltimo. E nisso ele é ajudado pelo símbolo, que é a sua linguagem favorita. O símbolo que se refere de imediato a uma ausência tornada presente. Portanto, podemos dizer até que o mito é teologia. Claro, não é teologia dogmática.
é teologia narrativa. Procura a verdade teológica de modo diferente de como o faz o discurso teológico analítico. O mito relaciona as coisas da vida com Deus. E por isso é teologia. A teologia percebe que a verdade das origens das coisas, que a Bíblia chama criação divina, se verifica ao nível do sentido superior, ao nível do sentido transcendente que essas coisas adquirem na narração mítica, que as diz criadas por Deus. Ou seja, o objetivo do mito é ligar as coisas a Deus e ligar Deus às coisas. Eu terminaria dizendo que assim como o mythos, o mito, não exclui o logos, também a teologia dogmática não exclui a teologia narrativa. Completam-se. Sem a teologia narrativa, que encontramos no mito, a teologia dogmática pode tornar-se instrumental, ou seja, reduzida a uma ferramenta de compreensão. Mas sem a teologia dogmática, a teologia narrativa pode converter-se em miragem ou em poesia, que também não convém. Ou seja, temos que juntar estas duas formas de pensar o mundo, o ser humano e Deus, que é a linguagem mítica por um lado e a linguagem teológica por outro. Peço desculpa de me ter prolongado um bocadinho. E fico por aqui. Obrigado. Professor, não peça desculpas, que nós estávamos, pelo menos eu falo por mim, estava deliciado a ouvi-lo e ficaria aqui pelas próximas horas com muito prazer. Era preciso dormir. Igualmente. Exatamente. A vida continua para além do mito. Pois é. Não, obrigadíssimo por nos ter sacudido, abanado, enfim, com uma reflexão que eu tenho de dizer que tirei aqui 3 páginas de notas, enquanto o professor estava a falar. Nós temos na nossa transmissão online, no Facebook, temos algumas questões, acho eu. Temos 2 questões, sim, temos 2 questões. Temos uma de um investigador que já participou em várias atividades nossas, que é do Marlon Fluke. Uma questão que eu acho que vai fundamentalmente para a Miriam, e passo a ler. Até que ponto o esvaziamento da religião é resultado da terceirização da vida, do sofrimento e da morte? Fazem 30 anos, os pastores e líderes da igreja visitavam mais os membros das igrejas. Quando há distanciamento humano, os vínculos religiosos também se rompem. Pelo menos é o que percebo no Brasil e também nos anos que vivi na Alemanha. Miriam, não sei se queres pegar nesta questão e dar algum seguimento a terceirização da vida. Eu vou voltar a ler o início da questão, então. Até que ponto o esvaziamento da religião é resultado da terceirização da vida, do sofrimento e da morte? Terceirização da vida, do sofrimento e da morte como a base do esvaziamento da religião. Ou seja, transformar aspectos essenciais do percurso da vida humana em fatores de serviços, não é? De serviços e não da missão da comunidade, não é? Que pode ser representada pelo padre, pelo pastor, pelo diácono,
pelo irmão da fé ou pelo vizinho. E eu agora estava a puxar essa realidade, que é nomeadamente a institucionalização, não é? Do sofrimento, também do envelhecimento, não é? E das pessoas que estão sendo tratadas por alguém que não é a sua família de base, não é o seu lar, a forma como a própria família abdicou da humanidade ou da proximidade de cuidar dos doentes, dos mais débeis da família ou dos idosos e também das crianças, que de alguma forma pulverizou-se a família nesses vários serviços, não é? Desde dos mais pequenos aos mais idosos, aos mais necessitados de cuidados de saúde. Tudo isso a par da nuclearização da própria família, desumanizou ou desfamiliarizou ou pulverizou a família humana, mas também a família da comunidade de fé, que não deixa de ser uma família e que passou também ela a esvaziar-se da dimensão humana, do cuidado do outro, do sentir do outro, do ânimo, do trocar de energias, não é? Como diz na escritura, sustentai-vos mutuamente, não é? O sustentar-se mutuamente no sentido físico, de alimento, de sustento, mas também de sustento humano, do carinho, da amizade, do amor. Todas essas dimensões que se foram realmente terciarizando, é interessante essa expressão, estão a par do esvaziamento do fator religioso, porque também é verdade que a vivência religiosa na família alargada, ela também era uma vivência religiosa passada de avós para filhos, para netos, e a vivência passava-se como vários matizes diferentes da mesma realidade nuclear, que é de ter Deus por pai de todos, não é? De avós, de netos, de filhos, a própria família encarnava a passagem desse sentimento de contemplação e de dependência, não é? Do ser que está sobre todas as coisas e que governa a vida, que é Deus. Essa é uma boa forma de comparar, não é? A desformatação da vivência religiosa com a desformatação da família, a desformatação da sociedade, que é setorizada por compartimentos diferentes e em muitos aspectos os compartimentos às vezes tornam-se estanques e graças à solidão e graças à fome e graças às depressões e o sentimento de inutilidade da vida, que leva muitos a achar que já não vale a pena viver. Certamente que esse é um belo desafio que nos foi colocado por essa pessoa. Miriam, eu tomo a liberdade de tentar ir um bocadinho mais longe, e não só de te lançar este repto, mas também ao padre Armindo Vaz, mas esta transformação de determinadas dimensões da vida em serviços, literalmente, como tu referiste, não é? Em que, por exemplo, hoje no mundo ocidental, não só ninguém morre em casa, como também ninguém nasce em casa, não é? Enfim, hoje há assim uma coisa residual de um movimento para se nascer em casa que vai surgindo, mas uma coisa, enfim, extremamente tenue. Todo o mecanismo de saúde está montado para se nascer em hospitais, em espaços, no fundo, dentro daquele grande conceito do Marc Augé, nós nascemos num non-lieu e morremos em non-lieu.
também, não é? E aqui levando o nosso pensamento para a questão do mito e do símbolo, o nascimento e a morte para o mito são dos materiais mais importantes. E efetivamente a nossa sociedade de hoje, eu costumo dizer-vos aqui uma expressão que eu acho que irão compreender, a nossa sociedade higienizou o nascimento e higienizou a morte. Isto é, retiramos-o de casa e colocamos em espaços higiênicos que não contaminam, podemos dizer literalmente, o mundo profano, não é? E, portanto, deixamos nesse espaço fechado, confinado, mas também, no fundo, nós, ao colocarmos quer o nascimento, quer a morte, em espaços e em serviços especializados para isso, com profissionais para isso, nós, no fundo, deixamos de ter nos marcos da nossa vida as amarras ao próprio pensamento mitológico e simbólico que tanto se alimenta desses dois momentos, o nascimento e a vida, não é? E aqui entramos, se calhar, numa questão paralela, mas que eu gostava de te ouvir, Miriam, e depois gostava de ouvir também o padre Armindo Vaz, que é como é que é possível hoje fazer uma pastoral em que a sociedade perdeu as amarras ao pensamento do mito e do símbolo. Como é que hoje se faz uma pastoral quando, não só quando há um desconhecimento, por exemplo, do texto bíblico, mas efetivamente há uma insensibilidade a esta dimensão que o padre Armindo Vaz também falou, de o mito ser a linguagem que afirma a fé. Não é? Como é que se faz uma pastoral neste tempo fora do mito? Como é que uma pastora faz a sua pastoral na sua comunidade neste tempo em que perdemos tanto a linguagem do mito? Começando pela questão da vida e da morte, que a higienizamos e libertamos dela e é servida por profissionais altamente e que são as fronteiras de onde não sabemos de onde vimos nem para onde vamos. Felizmente. Não sabemos de onde vimos nem para onde vamos, e também a questão que está subjacente, naturalmente, a tudo isso, que é que há uma realidade transcendente, não é? Por detrás do nascimento e para lá da morte, porque é a perspectiva que temos de uma realidade para lá da morte, é esse foco fundamental de uma realidade transcendente para lá da morte que formata a nossa vida e a forma muitas vezes como vivemos, independentemente desse aspecto da hospitalização, mas a forma como vivemos tem muito que ver com a forma de nós concebermos se a morte é o fim de tudo ou se a morte é o princípio de tudo, ou é o princípio de um tudo que dinamiza as nossas escolhas e a nossa forma de viver no nosso dia a dia. O facto das pessoas hoje em dia não conceberem uma vida para lá da morte leva a que achem que a morte é simplesmente algo que não faz esse sentido último e que, como tal, não merece ter a dimensão espiritual, religiosa que as pessoas na nossa sociedade ainda concebem. Sem querer fugir muito a essa questão, mas da minha prática, da minha experiência, daquilo que eu tenho observado, e voltando outra vez à questão da formação teológica num país secular, num tempo, num mundo tão secularizado como é o nosso país, eu dou-me conta de que precisamente é diante da realidade de morte que me dou conta e observo que muitas pessoas
que não se consideram religiosas. Eu não sei se em termos de censos, o que é que concebem, se concebem sim ou não, pode haver muita variabilidade, mas que não se consideram religiosas porque não participam de uma vivência religiosa ritual de uma X igreja, mas diante da morte eu apercebo-me que há algo superior ao próprio consciente das pessoas e que vem ao de cima e que marca a sua homenagem aos que faleceram, aos conhecidos, e isso realmente está muito acima daquilo que nós podemos considerar que são os níveis de religiosidade assumida ou consciente das pessoas. O que é óbvio é que no mundo marcado pela hospitalização, tanto dos que nascem como dos que partem, não é muito consciente, ou foi também desinfetado, foi desinfetado também o aspecto de que a vida é a vida em toda a sua plenitude e dignidade, e ela concebe também esse aspecto invisível, mas não menos marcante de tudo o que é concebido para aquela pessoa, e nomeadamente nos estabelecimentos hospitalares. Não é muito fácil, por vezes, considerar-se esse aspecto de que aquela pessoa poderia ou deveria ter acesso a cuidados de assistência espiritual. No nosso país existe legislação nesse sentido e tenho experiência porque o meu pai foi pastor e, portanto, viveu nos tempos antigos, e recordo-me sempre que ele tinha sempre facultação de entrada nos hospitais, sendo ministro religioso, à hora que ele pudesse visitar os doentes nos hospitais. Hoje em dia existe a lei, mas por vezes esse acesso não é considerado como normal ou prioritário, e como qualquer coisa que é assim agora uma coisa de que se lembraram, agora que as pessoas também têm religião. E, portanto, esse é um aspecto, de facto, que passa por uma sensibilização de que a vida está ali. É uma vida, não é? Posso passar a palavra ao padre. Obrigado, Miriam. Padre Armindo Vaz, não sei se posso fazer a mesma provocação ou semelhante, não é? Talvez matizando-a com um pequeno dado que já foi referido aqui, que é não só com a tradução do Frederico Lourenço, mas, enfim, nos últimos 20 anos, sempre que saiu uma nova edição da Bíblia, eu lembro-me de ver literalmente as paletes de Bíblias na FNAC e, portanto, foi sempre um best-seller. Mas, ao mesmo tempo, enfim, é um best-seller, mas, ao mesmo tempo, de facto, temos este afastamento, ou pelo menos temos um certo afastamento à prática religiosa, poderíamos dizer, se calhar, à fé, temos um afastamento à gramática do símbolo e, portanto, à possibilidade de entender o mito como expressão da fé. Tem que ligar o som. Está sem som. Eu centrar-me-ia aí nessa sua questão, que já formulava também a professora Miriam, sobre como fazer pastoral neste mundo que perdeu esta capacidade de captação da força do mito. Ora, eu penso, é a minha opinião, penso que uma das formas seria a de ajudarmos as pessoas a recuperar o dinamismo, a força, o poder significante do mito ou da linguagem que não é a linguagem
a linguagem abstrata, conceptual, nocional, e nomeadamente a linguagem do mito. Porque as pessoas, pelo menos até ao dia de hoje, quando ouvem falar de mito, ficam logo, viram logo a cara para o lado, isto é, pensando, bom, então se me está a falar do mito em relação a coisas da Bíblia e de Deus, bem, então, de que é que estamos aqui a falar? Quando o mito significa falácia, ou significa falsidade, ou mentira, o produto da imaginação, da fantasia, se é mito, portanto, o que era preciso era, sem, obviamente, renunciar à evolução, que eu chamaria involução semântica da palavra mito, sim. Que foi adquirindo essa conotação negativa, pejorativa ao longo de séculos, sem obviamente prescindir dessa evolução semântica, mas levar as pessoas a pensar que há outros significados de mito para além da identificação do mito com falsidade. Sim. Para além da identificação do mito com a mentira. Porque é isso que as pessoas ouvem e é isso que lhes dão a beber nos meios de comunicação social, por exemplo. Por exemplo, na televisão, com programas com títulos do género verdade ou mito? Verdade ou mito? Ou seja, opõe-se logo o mito à verdade e a verdade ao mito. Isso é mito, isso é mito, isso é falsidade, isso é mentira. Ora, atenção, o mito não é a mais original e profunda significação do mito, não é a da sua identificação com a mentira. Como é que chegamos lá à ligação do mito à mentira? Como eu estava a dizer há pouco, precisamente pelo facto de aquilo que o mythos, que o conto, narrava, não ter acontecido factualmente, material e fisicamente. E daí que pouco a pouco se ligou o mito à falsidade. Ligou-se o mito à mentira. Mas é preciso sermos um bocadinho, tínhamos que ajudar as pessoas a pensar quando lhes falávamos, ou quando lhes falarmos, ou se falássemos de mito. O mito é assim, é uma história. Mesmo assim é preciso cuidado, porque eu lembro-me de uma vez com um jornalista, eu estava a falar do mito e disse que isto é mito, e o jornalista, professor, não diga a palavra mito porque as pessoas não entendem, diga que é uma história. Muito bem, eu digo que é uma história, mas história, olha, a lenda também é uma história, a parábola também é uma história. Exato. A epopeia também é uma história, o conto histórico também é uma história. E um conto apocalíptico também é uma história. E, no entanto, são todas diferentes. São géneros literários diferentes. Portanto, também não podemos simplesmente, de uma forma redutora, dizer, ou melhor, substituir a palavra mito por uma história. Não é suficiente. Temos que... eu acho que não é fácil prescindir da palavra mito nos dias de hoje, como nós... Mas é assim, na linguagem humana, as palavras vão adquirindo e acumulando significações. E a palavra mito sucedeu isso, como também sucedeu a palavra física ou a palavra política. Também com o mito temos que dizer, mito é isso, é realmente um conto, é uma história, mas que foi imaginada
pelo mitógrafo, e aí é um narrador qualquer, está bem, foi imaginada, ou seja, foi arquitetada no imaginário religioso e humano de quem a compôs, essa história, não é? Com a intenção profunda de dar um sentido de transcendência às coisas da vida humana. E para isso, então, esse narrador procurou fazer remontar todas as coisas da vida humana a um acto criador de Deus ou de uma divindade. Ou seja, o narrador do mito quer dar sentido às coisas, o melhor sentido, fazendo-as retrotrair, fazendo-as remontar até Deus. Ou seja, a intenção do mito é ligar-nos a nós, a Deus, e ligar as coisas a Deus. O mito quer dar a significação profunda que a linguagem conceptual não consegue dar. Nem a teologia dogmática, porque precisamente por aí é que andam as coisas. Vejam, a teologia, já São Tomás de Aquino dizia, nós, de Deus, dizemos mais coisas negando o que ele é do que afirmando o que ele é. Se olharmos para aquilo que dizemos de Deus, o que é que dizemos? É inefável, é infinito, é imenso, e tudo com termos negativos. Com a linguagem essencialista, conceptual, a teologia não consegue levar-nos ao mistério, ao qual nos transporta precisamente a linguagem conotativa, imagética e simbólica do mito. Claro que agora aqui reconhecemos também as debilidades, fragilidades da linguagem mítica como de qualquer outra linguagem. Fragilidade no sentido de que também aqui o mito é despretensioso e não... o mito explica. Esta é uma característica do mito. Explicar, mas entre aspas, explicar a vida humana, interpretá-la, dar-lhe sentido. Explica, sim, mas do ponto de vista religioso, teológico e antropológico. Mas do ponto de vista científico já não diz nada. O mito já não diz nada do ponto de vista científico. O mito explica o sofrimento, professora Miriam, e explica a morte, mas não do ponto de vista científico, que remete para o médico ou para o cientista, claro. E aí, então, é verdade que o mito se centra precisamente nestas questões que são mais problemáticas, como são as do sofrimento e da morte. Vejam que, por exemplo, só a Gênesis 1, aos capítulos de Gênesis 1 até 11, na Bíblia, vieram parar, ora que 2, 3, talvez 4 narrações que têm a ver com a sublimação da morte humana. É Gênesis 2 e 3, chamada história de Adão e Eva, que não é. Gênesis 2 e 3 fala realmente da morte. Quer justificar. Justificar. Entre aspas. Justificar etiologicamente. O professor Paulo Mendes Pinto e o professor Daniel Mineiro, que eu saiba, se calhar também o professor José Vinícius Lino, entendem esta força etiológica do mito, não é? Todo mito é etiológico. Ora, da morte
pelo menos uns 4 mitos querem fazer a justificação etiológica em Gênesis 1 a 11, que é Gênesis 2 e 3, que é logo Gênesis 6, a chamada história da promiscuidade dos filhos de Deus com as filhas dos homens, e depois é ainda o mito de origem do dilúvio. O dilúvio, que as pessoas pensam que aconteceu historicamente, e aquilo não é nada história, é puro mito de origem, com a pura intenção de quê? De dizer que seres humanos, fragilidade humana, não somos deuses, nós somos mortais. E claro, por isso o narrador teve a necessidade de dizer que Deus fez morrer toda a gente. Essa é a intenção de um dilúvio universal. Dilúvio universal. Toda a carne, como diz o relato do dilúvio, quando diz que Deus aniquilou, dizimou toda a carne, também de animais, claro. Estava a falar da mortalidade, portanto, da fragilidade. E estamos aí a ver a atualidade imensa desses mitos de origem. Do dilúvio, por exemplo, mas também de Gênesis 6, quando fala aí dessa mistura sexual de seres divinos com seres humanos. A intenção é pôr Deus a dizer logo a seguir: o ser humano, o meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre. Os seus dias serão 120 anos. Aí está, marcada a fronteira, o limite da vida humana. Portanto, tudo isto era para dar sentido à morte humana, ou seja, para que o leitor desses mitos não visse nem sentisse a morte humana como uma tragédia ou como uma fatalidade. Epá, aconteceu um desastre lá nas origens e foi uma fatalidade. Que pena, que pena, que pena, pastora. Ou como um descontrolo. Ou como um descontrolo também. Como alguma coisa que tivesse fugido ao controlo, não é? Exato. Ou como um acidente. Um acidente, exato. Ou como um acidente também. Ora bem, para que o leitor evitasse esse pensamento e, pelo contrário, pensasse que também a morte, e até a morte, está ligada a Deus. Ou seja, para que o leitor meditasse na morte, na presença de Deus. Não, a morte não é uma tragédia, nem é, muito menos é uma fatalidade. É uma realidade da vida que tem que se aceitar pacificamente, tranquilamente, como aceitamos os sofrimentos e como aceitamos as coisas belas da vida. Por exemplo, a epopeia de Gilgamesh é um exemplo brilhante que ilustra essa necessidade de o ser humano se assumir como é. Isto é, como sofredor e como mortal. E como mortal. Foi assim que, no fim da epopeia, Gilgamesh se sente como que transformado, transfigurado. Conformado com a realidade da vida. Conformado. Obrigadíssimo. Mas sempre à busca de ver se encontrava algum esquema, não é? Algum esquema, por mais estranho que parecesse, para conseguir escapar a essa mortalidade. A morte
que ele viu no seu amigo Hermídio. Obrigado. Professor José Bricelino, queria dizer uma palavra, não é? É muito raro, é mesmo uma palavra só. Eu gostei muito da sessão e apreciei muito o esforço do professor Armindo Vaz em explicar o mito, a importância de compreendermos o mito. E eu entendo isto porque eu vejo que há uma grande iliteracia bíblica na generalidade das pessoas e mesmo dos cristãos. Sim. As pessoas olham para o texto bíblico e muitos interpretam literalmente de uma ponta à outra, o que é uma coisa horrorosa, não é? Não compreendem que há figuras de estilo, que há metáforas, que há hipérboles, que há, portanto, figuras de estilo que não se pode dizer que sejam falsidades ou que sejam mentiras, mas é uma forma de contar as coisas que não corresponde muitas vezes exatamente à realidade dos factos. E falou-se aqui no tipo literário do mito, mas a Bíblia é uma biblioteca de tipos literários, desde literatura sapiencial, literatura legal, portanto leis, a lei de Moisés, por exemplo, não é? Poesia, textos históricos, um texto tipo apocalíptico, por exemplo, textos tipo devocional e tantos outros, e até a chamada literatura de viagens, que nós encontramos em Atos dos Apóstolos com as viagens do apóstolo Paulo, inclusive a história do naufrágio, que nos faz lembrar muito os textos da Odisseia do Homero. Portanto, estes textos têm que ser lidos de forma diferente, não é? Não se lê poesia da mesma forma como se lê um texto legal, uma lei, não é? Numa lei todas as vírgulas contam. Um texto poético, as palavras assumem uma carga simbólica completamente diferente. E é isto que falta muitas vezes às pessoas, a capacidade para saber ler, porque quando se sabe ler a Bíblia, realmente são um conjunto de textos fabuloso. Muito obrigado aos dois. Obrigado. Ora, o nosso tempo voou, estamos praticamente em cima da hora, passámos em poucos minutos, portanto, conseguimos cumprir o tempo de forma relativamente rigorosa. Antes de encerrar, agradeço à pastora Miriam Lopes, ao professor Padre Armindo Vaz, por terem estado aqui connosco e nos terem feito passar uma belíssima noite de pensamento. Agradecer. Obrigada. Não posso deixar de fazer, agradecer ao Daniel Mineiro, ao meu colega e querido amigo, pela organização mais direta deste ciclo com o Joaquim Franco, e por fim agradecer naturalmente ao professor José Bricelino, grande dinamizador do nosso mestrado em Ciência das Religiões e o grande mentor da nossa proposta de licenciatura em Teologia. E, portanto, obrigado também, naturalmente, a todos os que nos estão a ver e a ouvir, e para a semana, a esta hora, continuaremos este nosso ciclo. Obrigadíssimo a todos. Votos de bom sucesso e de boa Páscoa. Boa Páscoa Santa e libertadora. Amém. Obrigado. Obrigado. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Foi um prazer. Páscoa também. Cumprimentos a todos. E a todos os que nos estiveram a assistir. Obrigada.